Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai continuar com o cálculo estequiométrico, só que outro ponto, né? Nós vamos trabalhar com pureza dos reagentes. Como é que trabalha com pureza? Então vamos lá. Por falar nisso, essa aqui seria a aula de número 23. Então vamos lá. Pureza de reagente. Aula 23. Muito bem, pessoal. Um pouquinho, tirou um pouquinho do foco. Hoje eu derrubei esse trem aqui, ó. Quebrou, tive que recuperar. Eu não vou mexer mais não, tá? Então vamos lá. Pureza. Toda vez que eu falar pureza, remete aos reagentes. Aquilo vem antes da setinha, tá? Muito bem. Então olha só. Quando você pega uma amostra, até agora a gente estava considerando que a amostra era pura, tá certo? É uma amostra pura. Tudo aquilo que você colocava para reagir tinha uma pureza de 100%. Agora o exercício vai falar para você, ó, existe um grau de pureza. Isso vai me dizer o seguinte: tem um grau de pureza, significa que tem impureza. Impureza não reage. E se impureza não reage, não forma produto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar. Imagina vocês, tem 100 toneladas, tá? Você tem 100 toneladas de um minério, uma rocha. Mas somente 50% desse minério é o produto ativo. Então, se 50% é de sujeira, essa sujeira não reage, você tem que descontar. Ah, e como que eu faço, professor? Regra de 3. Você tem que pegar uma simples regra de 3 e descontar a sujeira. E aí, a partir daquela massa limpa, daquela massa pura, aí você pode iniciar o seu cálculo estequiométrico. Então, ó, vamos ver aqui. Imagina você, ó. Nós vamos trabalhar aqui, ó, é sempre de reagente. Devemos descontar a massa impura. Pois esta não reage. Certo? Imagine vocês o seguinte: uma rocha de mármore na qual nós temos, vamos supor, 10 quilogramas dessa rocha, certo? Com grau de pureza de 70% de CaCO3, que é o carbonato de cálcio. O que eu entendo? Que 10 quilogramas correspondem a 100%, dos quais 70% é de CaCO3 e 30% impureza. Certo? Isso me corresponde a 7 quilogramas
de carbonato de cálcio. É essa massa que vai reagir. Essa massa é a massa que reage. Professor, esses 30% que correspondem a 3 kg, o que acontece? Nada. Ele não acontece exatamente nada. Por isso que fala, é impureza. Então, se você partir de 10 gramas lá no teu cálculo estequiométrico, 10 kg, você vai errar. Não pode, você tem que descontar esses 3 kg, que são os 30% de sujeira, de impureza. Certo? Então, pureza é reagente. Quem que é reagente? Tá? Antes da setinha. Não vai querer calcular grau de pureza de produto que você não vai conseguir, tá certo? Então, o que eu peço para vocês? Eu peço para que vocês coloquem lá na página 597. Tá? Então vamos fazer um ou outro exercício aí. Tudo bem? Não vou fazer todos, vou fazer um ou outro, tá? Então, a questão de número de 1 a 3 eu vou deixar para a gente fazer pelo Meet, tudo bem? Nós vamos virar a página e vamos fazer da 4 em diante, tá certo? Da 4 em diante. Então, olha só, ele fala lá, texto para as questões de 4 a 7. Então, nós vamos utilizar o mesmo texto para você resolver 4, 5, 6 e 7. É o mesmo texto. Da qual ele fala assim, ó. Isso aí, página 597. Tudo bem? Então vamos lá. Vou começar com o exercício 4, obviamente eu tenho que ler para vocês, tá? Ele diz assim, ó. A calcinação do calcário, carbonato de cálcio impuro, é um processo industrial empregado para a produção de óxido de cálcio, que é a cal viva, tá? É o CaO. Produto com diversas aplicações como a composição de argamassas utilizadas na construção civil. Vira a página. No processo de calcinação, o calcário é aquecido e se decompõe produzindo a cal viva e gás carbônico. Gente, antes de mais nada, a reação é essa daqui, ó. CaCO3, tá? Você já viu essa reação? Dando CaO, liberando CO2. Tá certo? Aqui no estado faz bastante. Aquela região de Bodoquena tem o calcário Bodoquena. Então você coleta o calcário, joga uma temperatura de mais ou menos 800 graus Celsius. Então fica aquela fumaçona branca que é o que? É o CO2. E aí você obtém o óxido de cálcio, que é uma rentabilidade muito maior. Um produto mais caro, mais eficiente, você usa menos na lavoura do que o próprio calcário, tá? Pulverizado. Então olha só, ele fala o seguinte, em escala laboratorial, pode-se demonstrar que esse processo a partir de 200 gramas de calcário com 80% de pureza. Primeira coisa que você vai fazer, desconta esses 20%, tá? Lembrando, então, olha só, 200 gramas tem 100%. O grau de pureza é de 80%. X, quanto que é a massa pura então, pessoal? 160 gramas de CaCO3. Então essa é a massa de partida. Tem que partir disso, não de 200. Se você partir de 200, você vai errar. Tá certo? E aí ele vai fazer o seguinte, ó. Ele deu as massas molares, deu o volume, tudo mais. 4, ó. Determine a massa do carbonato de cálcio na amostra do calcário. A gente já achou, ó. Isso aqui é a letra A. Ó, letra A não. Esse aqui é o exercício 4. Tá? O 4 é para fazer isso aqui. Já fizemos. Tá? Agora a gente vai partir para o exercício de número 5. Faz a equação. Esse é o exercício 5. Essa é a equação. Tá? 6. Determine a massa em gramas de óxido de cálcio produzido. Cadê o óxido de cálcio? Tá aqui, ó. Tá? Agora nós vamos fazer o exercício de número 6. Então a massa em gramas do óxido de cálcio. Lembra? 1 mol desse, 1 mol desse
e 1 mol desse aqui. Ok? Então vamos lá, vamos prosseguindo. Ele quer a massa do carbonato de cálcio na amostra de calcário. Não, desculpa. Determine a massa em gramas do óxido de cálcio. Massa. Qual foi a massa de partida, pessoal? 160 gramas. Não é os 200, tá? 160 gramas. Beleza. Fechou. Pronto, a regrinha de 3 bem básica agora. Por que é básico? Porque ele me deu, lá em cima ele fala que a massa de 1 mol do carbonato de cálcio é 100 gramas. E do óxido de cálcio é 56 gramas. Pronto. Quanto que dá isso aí? Multiplica cruzado. Você vai chegar numa massa de 89,6 gramas. Veja, cálculo estequiométrico tem que ser organizado, senão você roda, tá? Tem que ter organização mesmo. Agora você vai fazer o quê? Você vai fazer o exercício de número 7, que é a mesma reação. Mesma reação, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, CaCO3 dando CaO mais CO2 liberado, né? 1 mol e 1 mol desse aqui, não é isso? Isso aí, professor. Então vamos lá. Calcule o volume do CO2 obtido. O CO2 está aqui. O que ele quer? O volume. Qual foi a massa de partida? 160 gramas. Então uma reação é uma relação massa-volume, né? Então, ó, aquele quarto passo que era pular uma linha. Quanto que é a massa de 1 mol do CaCO3? 100 gramas. Agora o volume não é mais 56 gramas, porque é o volume. Ele deu o volume molar. Quanto que foi esse volume molar? 22,7 litros. Pronto. Vai fechar aí. Aí, ó, fazendo as continhas aí, vai dar 36,32 litros. E fechou, gurizada. Fechou. A aula de hoje era isso, tá? Daqui a pouquinho a gente vai entrar em rendimento. Rendimento é de produto, então a gente vai mexer lá do outro lado. A massa que ele me dá é real e eu vou em cima da massa teórica, que a gente vai trabalhar isso na próxima aula, então, tá certo? Porque vai ter a questão de um desvio que vocês vão ter que fazer, mas no final das contas, tá bom? Então fica todo mundo com Deus aí, daqui a pouco a gente volta. Um abraço.